Pra cima. Família Web Rádio e o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Ivênia Debaixo Prada. de sete chaves. Bom Bom, dia! bom dia, doutora Evênia. Bom dia! Saudações. Bom dia, boa semana, bom tudo aí, boa Páscoa, bom Natal. Doutora Evênia cortou o cabelo. Nossa, mas outro dia eu já tinha cortado, né? Você não reparou? Não, eu vi agora. Doutora Evênia, eu recebi aqui Sim. os fly que a senhora mandou lá, né, do dia do evento que a senhora vai fazer, né? Agora, Bom, recente. eu já fiz um ontem, né? É da Fiesp. Mas vai ter um de que a senhora vai fazer. Cadê aqui, ó? Tá comigo aqui, ó. É que não vai aparecer aí. Ah, Quando que é, doutor Ivene? Outubro? Paris, não é? Paris que a senhora vai fazer. Jesus, do que você está falando, Luiz? Do evento que a senhora vai fazer internacional. Já fiz no sábado, Luiz, faz mais de um ano, acho que um ano e meio, que todo mês eu faço uma palestra lá para Paris, Dia França. 23 de outubro. De outubro. Então, já foi De sábado. agosto. É. Mas de outubro tem uma coisa aqui de 23 de outubro, não tem? Em outubro É. eu tenho uma viagem para Araçatuba e outra viagem para Brasília. Eu vou fazer um evento lá na Federação Espírita Brasileira, Hum. 18 e 19 de outubro. Depois, em novembro, eu vou para Belo Horizonte. E ainda esse ano eu vou voltar para Votuporanga. Só que, Luiz, nós estamos na segunda-feira, né? vinte e É, cinco é. de agosto. 29 eu estou viajando para Belém do Pará. É mesmo? Palestra? É, Palestra? para variar, né? E Para quando. variar, vou fazer palestra lá, num evento do Jardim das Oliveiras, a cargo do meu grande amigo, doutor Alberto Almeida. É a terceira vez que eu vou a Belém fazer palestra. Bom, eu quero, antes de iniciar, hoje nós Sim. estamos aí com a Ângela, Guarulhos, São Paulo, Osasco. Bom dia, É, pessoal. Muito obrigada pela audiência, viu? eu, Agradecemos muito. a gente quer pedir aos ouvintes, aí, o pessoal que está conectado com a gente, a respeito Hum. da ajuda do Centro Espírita lá em YouTube, Itubi, é isso? Itobi, Itubi. Centro Espírita Luz e Caridade, É, que foi edificado pelo meu avô. Ele ficou pronto no ano de 1917, tem 107 anos. E com a ajuda de alguns amigos da família Piottini. E agora, imagina uma construção de 107 anos, como precisa de manutenção, né? E a gente está precisando demais fazer a reforma da cozinha, isso, da cozinha e do refeitório. Até porque as crianças da evangelização infantil no sábado, chamado Sábado Legal, elas tomam café da manhã lá no centro, almoçam lá no centro e depois os pais vêm buscar só 1 hora da tarde. Então, meus amigos, a gente fez um projeto para a Sicredi e a Sicredi está sorteando 3 carros no final do ano. E todo mês alguns outros brindes. Nós temos que vender 15 mil números. Cada número é R$ 10, sorteio de 3 carros. Então, Luiz, tem esse aí que é do QR Code, né? Agora não tem mais aquela coisa de cupom que você pega, destaca o papelzinho, não. Agora é tudo eletrônico. tudo E tem QR um Code. outro link também que está aí, viu? Você pode passar os dois, porque às vezes se um não funciona, o outro funciona. Viu, pessoal? Dá uma força aí, ajuda a gente, porque nós precisamos desse dinheiro para fazer reformas urgentes lá, né? Não podemos pôr 40 crianças num lugar que está deteriorado, que tem perigo de algumas outras coisas lá. Então, a gente está fazendo atendimento das crianças em outro lugar,
mas precisamos reformar o setor que é correspondente, né, que é a cozinha e o refeitório. Precisamos de R$ 150 mil. E para isso nós temos que vender 15 mil números. Então, quem ajudar, eu peço a Deus que abençoe a todos, né? Quem ajudar, quem não ajudar, mas quem ajudar eu fico muito, muito grata pessoalmente, viu? Muito O obrigada. outro é esse, né, doutor Ibene, com essa... Acho que É, não dá é. para ver bem, Luiz, mas Olha depois lá, você olha lá, passa aí para o ao pessoal. centro lá, doutor Ibene. É o centro lá da Lá. minha cidade. Eu fui criada aí, né? Meu pai, meu avô, o pessoal, a família vivia aí. A senhora corria nessas Nossa, árvores? claro, É? fui criada Essas, aí dentro. essas árvores é do quê, doutor Ibene? Tem muita Manga. mangueira, até Manga. são de frutas, né? Tem Olha lá, muita mangueira. ganhar o É. carro no final do ano lá. Ajuda para ganhar esse carro aí, ó. Tem carro, motocicleta, tem presentes muito bonitos, Então bens muito bonitos. vamos Por R$ 10, ajudar. né? Tá bom. Certo, doutor Ibene? Vamos ajudar, vamos Certo. ajudar. Vamos Oba, ajudar. muito obrigada. Qual é o tema de hoje, doutora Irvênia Paz? Olha, eu queria contar para os ouvintes que eu estou até hoje cansada e com dor de cabeça, de tanto É. trabalhar. Mas eu estou cansada no corpo, mas estou com a alma em festa, estou muito feliz. É. Ontem, eu coordenei um evento lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo, aqui em São Paulo, né? Lá no final da Consolação, você vira à direita, tem uma instituição muito grande espírita chamada Federação Espírita do Estado de São Paulo. Sabe quantos eventos eu já fiz lá por ano, todo ano, Luiz? Sabe quantos? Anual, né? Vamos falar de É todo. um por ano. Faz quantos anos? Ontem eu comemorei quantos, que número de eventos que eu já fiz A lá. senhora faz um por ano? É, faço um por ano lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo e um por ano em Brasília, na Federação Espírita Brasileira. A senhora, Aqui, a senhora já fez uns 10. acertou na mosca. Ah, Ontem não, foi o 10º. É 10? capaz de você ganhar a loteria do carro, hein, Luiz? Caramba, olha só, eu chutei 10 Olha, e acertei. eu comecei, meus amigos, aí eu contei a história assim, olha. Ainda quando eu estava na ativa, na Faculdade de Medicina Veterinária da USP, eu criei lá um movimento chamado Movimento Cultural de Medicina Veterinária e Espiritualidade. Espiritualidade, esse evento o Luiz cansou de filmar, né, Luiz? Sim. Lá na USP. Tinha palestra todo mês, tinha isso, aquilo, bom. Então, por que que era movimento cultural? Porque no meio acadêmico não cabe nada com viés religioso nem político. Muito embora hoje as pessoas desavisadas estejam trabalhando nas universidades com viés político, né? Não cabe. Onde tem coletividade, não cabe nem viés político, nem viés religioso. Bom, então, esse movimento cultural de medicina veterinária e espiritualidade, certa vez eu convidei dois médicos da Associação Médico Espírita de São Paulo para fazer palestra lá, contando como é que eles faziam pesquisa em espiritualidade, não espiritismo, espiritualidade. O que é espiritualidade? É a busca de patamares éticos cada vez mais elevados do comportamento individual e coletivo, né? Ou seja, cada vez mais a gente busca ser mais educado, ser mais compreensivo, ser mais misericordioso, ser mais fraterno. Isso que é espiritualidade, né? Inclusive no trato com os animais. Porque na veterinária, meus amigos, tem algumas opções de trabalho que elas ainda são exploradoras dos animais, né? Por exemplo, a criação industrial de animais para abate e consumo, a produção de ovos, a produção de leite. Então, visa-se muito ganho econômico e os animais são muito sacrificados, né? Então, esse movimento cultural que eu criei lá na USP era para incentivar as pessoas e os médicos veterinários a encontrarem formas de viver harmonicamente com os animais, mesmo utilizando os animais, né? Bom, então, quando esses dois médicos foram lá fazer palestra,
fazer palestras sobre como fazer pesquisa em espiritualidade. Quando eles voltaram para a Associação Médico Espírita, comentaram lá com o presidente, que era o doutor Mário Pérez. Aí falou, nossa, a Ivênia está fazendo um trabalho bonito lá na USP e tal. O presidente mandou me ligar e me chamou. Ivênia, dá um pulo aqui um dia, eu quero conversar com você. Eu fui lá. Estava presente a doutora Marlene Nobre. Você lembra dela, Luiz, da doutora Marlene? Oi, doutor Ivênia. Você lembra da doutora Marlene Lembro, Nobre? lembro. Eu fui operador Nossa, uma dela. líder nata, uma autoridade moral assim, uma É, coisa eu fui maravilhosa. operador Bom, lá na Rádio Boa Nova dela. é, há muito tempo. Então, o doutor Mário Pérez, presidente da Associação Médica Espírita de São Paulo, falou assim, Vênia, o pessoal aqui falou que foi lá no teu evento lá da USP e que você está fazendo um trabalho muito bonito lá. Você não quer fazer a mesma coisa aqui, com visão espírita, falando dos animais? O que você acha que eu respondi, hein, Luiz? Sim. Sim, falei, claro que eu quero. Bom, isso era 2013, final assim, meio final de 2013. A doutora Marlene estava presente, ela me incentivou. Aí eu pus o nome nesse movimento, nesse coisa lá na Associação Médica Espírita de NUVET, Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade. E pelo regimento da Associação Médica Espírita de São Paulo, todos os núcleos, porque lá tem núcleo de saúde mental, núcleo de pesquisa, núcleo de capelania e o NUVET que eu coordeno. Tem que fazer, cada núcleo tem que fazer um evento público por ano. Bom, eu falei, Jesus, agora como é que eu vou fazer isso? Aí eu chamei a Paula Andréa Bastos, que é veterinária também, Também e conheço. já estava comigo o Vinícius, que você também já conhece, né? Eu falei, pessoal, olha, nós vamos assumir uma tarefa aí de grande responsabilidade, mas vamos tocar para frente. Então, a gente começou a trabalhar com o Nuvete. Isso em 2014. Foi o primeiro evento que eu fiz na federação. A Paula era secretária, eu falei, Paula, liga para lá, vamos ver se a gente consegue. Ligou. Teve um dia que a Paula ligou, sabe quantas vezes, Luiz? Para a federação? 19 Por vezes quê? para insistir, porque aí, não, venha tarde, porque amanhã, porque hoje a pessoa viajou, porque tá, porque não tá. Olha, ela falou não. Eu falei, Paula, fica em cima, porque nós vamos ter que fazer esse evento lá. Por que que eu queria fazer evento nas federativas? Porque as federativas, de modo geral, não se ocupavam muito desse assunto dos animais. E como elas que coordenam o comportamento dos centros espíritas, eu falei, não, tem que entrar na federação, fazer o evento lá, para a federação começar a trabalhar com esse assunto e influenciar os centros espíritas. Bom, basta dizer, aí conseguimos. 2014 a gente fez o primeiro evento. Só falhamos 2 anos na pandemia. Então, agora, ontem foi o 10º evento dos UVETs paulistas dentro da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Basta dizer, meus amigos, que tanto as federativas não se ocupavam muito desse assunto, que eu lembro que no segundo ano que eu estava fazendo evento lá, e era evento do dia inteiro, agora eu faço só de manhã. Na hora do almoço, do intervalo do almoço, chegou uma pessoa lá da federação e falou: pessoal, com licença, deixa eu dar um recado. Olha, lá no 9º andar, que era o restaurante, olha só, Luiz, presta atenção no que Ah, o cara falou em pleno evento de amor aos animais. Pessoal, olha, lá no 9º andar, que tem o restaurante, hoje está sendo oferecida uma lauta feijoada. Olha, por favor, vão almoçar lá, subam lá. Eu falei, meu Deus do céu. A gente falando aqui de amor aos animais, vem o indivíduo e convida para comer os animais lá na alta feijoada. Aí nós começamos a trabalhar com esse aspecto lá, né? Eu falei, Paula, e ninguém vamos, falou vamos lá. nada? Ninguém falou nada? Não, todo mundo falou, pelo amor de Deus, né? Porque a maior parte das pessoas, tem gente lá que come carne, mas a maior parte dos que vão são vegetarianos e veganos, né? Porque como eu trabalho com os animais há 40 anos,
e vou comer a carne dos animais, não combina, né? Então, quando as pessoas me perguntam, a senhora é vegetariano ou vegano? Eu falei, claro, como é que eu poderia falar dos animais, amor aos animais, protege os animais e tudo, e sentar na mesa e comer carne dos animais, né? Não combina. Bom, aí começamos a falar outra coisa. Na lanchonete da federação, nesses primeiros anos, não tinha nenhum salgadinho, nem para vegetariano, nem para vegano. A única coisa que tinha para vegetariano era pão de queijo. Os outros todos eram recheados de... Era coxinha de frango, era não sei o que de quibe, com tudo, tudo. Aí a gente foi falando aos poucos, olha, pessoal, sabe, como tem muita gente que é vegetariano e vegano, vocês poderiam também oferecer salgadinhos vegetarianos. Ou então, se vocês não puderem fornecer, a gente traz, vocês permitem que a gente traga. Assim foi indo, foi indo. A gente começou a introduzir alguma coisa de algum produto vegetariano e vegano para o pessoal que está lá no evento, né? A mesma coisa na FEB, lá em Brasília. Você ia na lanchonete, não tinha nenhum salgadinho vegetariano ou vegano. Bom, isso tudo que eu estou falando, meus amigos, não é uma crítica assim ferina para as federativas, não. Isso demonstra a necessidade da gente ter feito os eventos lá dentro para conseguir convencer do pessoal que os animais são seres espirituais em evolução como nós e tal, e tal, e tal, né? Bom, basta dizer que a federação acolheu tão bem o nosso evento que acho que foi em 2017, por aí, 2017, 2018, a presidência da federação me convidou para o congresso deles, com um tema sobre os animais. Olha que coisa boa. E agora, esse ano, não sei se foi final do ano passado ou começo desse ano, eles me convidaram também para gravar uma entrevista lá sobre os animais. Fui lá, gravei a entrevista, o pessoal perguntou, porque foi interativo com o público, né? O público perguntou, eles gostaram e tal. Em seguida, o setor lá do jornal, que se chama O Semeador, também me convidou para escrever um artigo sobre os animais. Porque nessa entrevista eu contei que eu estava escrevendo um livro que ia ser lançado no Medinesp, como foi, né, Luiz? Que é o livro mais novo que esse aí. Chama-se Animais na Escola Evolutiva, segundo obras de André Luiz. Aí, a, a diretora lá do jornal da Federação Espírita do Estado de São Paulo falou, Vênia, você falou que ia lançar esse livro aí que o Luiz está mostrando, olha, Animais na Escola Evolutiva, segundo as obras de André Luiz. Esse livro ficou bonito, meus amigos. Nossa, ontem no evento, olha, o pessoal comprou e se interessou. Sabe o que eu fiz também? No intervalo, eu peguei vários desses livros dos outros que eu escrevi e sorteei, viu, Luiz? Sorteei lá, acho que uns 8, 10 livros. O pessoal gostou, depois autografei. Foi uma beleza. Bom, então, é, aí eu escrevi o artigo também, o capítulo, o capítulo não, o artigo no jornal. Até eu coloquei assim, eu perguntei para a Vera, falei, olha, se, se esse jornal sair antes do evento, que foi ontem que eu coordenei, eu vou deixar um final aqui. Aí coloquei, ela falou, ah, a Vera não vai sair antes, esse aqui acho que vai sair só lá para setembro. Mas eu falei, então, Luiz, avisando o público que é espírita e se interessa por isso. O jornal lá da Federação Espírita do Estado de São Paulo vai ter um artigo meu apresentando esse livro que eu lancei agora, viu? Os Animais da Escola Evolutiva. Tá bom? Bem, então, meus amigos, ontem nós fizemos o 10º, me deu soluço, 10º encontro. Doutor Ivênia, antes da senhora É, falar, toma uma água aí. Eu vou dar um recado aqui para a Cosenza, Calábria, Itália, que está nos ouvindo agora. nossa, que beleza! Pode ser a mãe do Hugo, que o Hugo acabou de fazer um podcast aqui agora e também no programa Bom Dia Amanhã.
uma entrevista que teve aqui, olha só como que é o destino. Doutor Ivênia já passou por isso. O professor que deu aula para o Hugo, né? Que estudou no Colégio Marconi, ele se formou, saiu daqui, foi para as faculdades, se formou, está dando aula e é professor de tênis de mesa também. E hoje ele veio aqui e o professor dele entrevistou ele, né? Olha que E ele veio beleza. bem pequenininho para cá. Hoje ele já está grandão, né? Até a namorada dele também estava junto. Então, ó. Cosenza, Calábria, Itália. À tarde ou amanhã de manhã estará nas redes sociais, no YouTube da família Web Rádio, a entrevista. Tá bom? A entrevista do Hugo, que foi feito aqui. Tá? O pessoal da Itália entrou, tá aí o recado, tá? Pode falar, doutor Limênia. Que beleza, hein? Bom, aí, meus amigos, então, eu comecei ontem, aí foi assim. Como é que foi o evento? Eu faço um roteiro e no começo, no intervalo, em determinados momentos, eu convido sempre o pessoal que toca música. E quem ia sempre lá era o Leandro, que toca violino, e a Sandra, que toca piano. Uma beleza. Aí, esse ano, eles tinham outro compromisso, não foram. Então, o que que eu fiz? Eu convidei a Tereza Cristina Salvetti, que é uma amiga minha, maestrina, ela rege um coral. Mas ela falou, Eugênia, não dá tempo de ensaiar o coral, porque foi bem de última hora. Mas ela falou, eu vou com o pianista. E ela foi, cantaram, foi uma beleza. Bom, então, quando eu falei do roteiro, ela falou, nossa, Eugênia, mas precisa de tudo isso? Que evento chique. Eu falei, não, não tem nada de chique. Mas precisa colocar horário, precisa colocar a sequência das palestras, tudo direitinho, né? Porque para ter obedecer uma sequência, uma programação. Não é assim que vai acontecendo aleatoriamente, não. Tudo é programado minuto por minuto. Aí, então, eles cantaram, tocaram, começou o evento. Bom, então, primeira coisa, depois que o Vinícius me chamou, eu cumprimentei as pessoas, falei que todo mundo estava bem-vindo e, e agradeci a todos, né? Aí eu chamei o Vinícius para a primeira palestra. Mas foi tão bonito. Você lembra do Vinícius, né, Luiz? Do Vinícius Pérez. Você lembra do Vinícius, né? Lembro. Falar nisso, bom, depois eu falo com a senhora. Doutor Oliveira, pode ir, eu estou aqui falando com o professor e com a senhora ao mesmo tempo, tá? Fica tranquilo que eu estou. Você já tem Cuidado o com as dom da. perguntas, doutor Ivênia Prada. Cuidado com as perguntas. Eu ainda estou não me formei ainda. O professor está aqui do lado, ó. Olha aqui, ó. Olha lá, olha aqui, ó. Tudo bem? Oi, como vai? Bom dia. Bom dia. Foi ele que entrevistou o Hugo. Né? Muito bem, parabéns. E aí, Bom, então, deixa eu contar. O Vinícius fez a primeira palestra, que, como ele trabalha com cuidados paliativos são aqueles cuidados que você tem com todo o paciente, né? Paciente humano, paciente animal, durante uma doença, na finitude da vida, né? No final da vida. Então, é assim, eu propus para ele o tema assim, falei, Vini, fala da finitude da vida, porque o que eu tenho encontrado, meus amigos, de telefonema, de WhatsApp, de pessoas que me encontram. Ontem lá foi assim, foram várias pessoas. Ah, o meu cachorro morreu, o meu gato morreu, eu estou sofrendo muito, eu preciso conversar com a senhora e tal, né? Então eu falei, Vini, fala das questões éticas e do comportamento humano frente à finitude da vida, ou seja, ao final da vida. O Vini fez uma palestra muito bonita, meus amigos. E todo o evento está gravado, e ele vai ficar disponível em dois bancos, na própria Associação Médico Espírita de São Paulo, através de uma assinatura chamada AMIPES, que é de R$ 24 por mês, assim, dá acesso a toda a programação da Missão Paulo. E também na web Rádio Fraternidade, livremente, daqui uns dias, viu? Bom,
Então, o Vinícius falou da finitude da vida, contou casos, e eu gosto muito quando a pessoa, falando para público, conta casos clínicos, né, vivência do dia a dia. Ele começou contando que ele estava atendendo uma senhora com um cachorro, e ele percebeu que ela estava muito triste, quase chorando, assim, e o cachorro estava bem, os exames que ele mandou fazer estavam bem, e ele estranhou. Ele falou, olha, o cachorro está bem, está tudo bem, e ela está assim, assim, visivelmente com uma cara sofrida. Aí ele disse que resolveu conversar com ela, falou, dona, vamos pôr o nome, dona Lourdes, eu estou percebendo que está tudo bem com o cachorro, e a senhora está triste, a senhora está meio, é, assim, agoniada. A senhora gostaria de compartilhar o que está acontecendo? Ah, ela começou a contar. Ela falou assim: ai, doutor, sabe o que é? Eu estou bem, sim, com o meu cachorro. Eu estou contente que os exames estão bons, ele está bem. Mas eu tenho uma amiga que ela tinha também um animal que ficou doente e ela teve que, ele falou bem assim, ela teve que fazer eutanásia, permitir que o veterinário fizesse eutanásia no animal, ou seja, fala-se sacrificasse o animal, né? É um termo que não é adequado, o termo certo é eutanásia. Então ela falou assim: ah, eu fico morrendo de medo de chegar um determinado dia e eu ter que autorizar a eutanásia de um animal meu, né? Ah, eu não gostaria disso. Aí ele falou assim, mas a senhora não tem que, né? A senhora não tem que autorizar a eutanásia. A eutanásia é uma escolha. E ela falou, ah, mas tem outro jeito, porque o veterinário sempre fala assim, olha, não tem mais o que fazer, ele não está respondendo mais a medicação, então a veterinária não pode fazer mais nada por ele, ele está sofrendo, aqui só resta a gente fazer a eutanásia. Então, assim, o veterinário às vezes coloca de um jeito imperativo, meus amigos. E o veterinário não pode fazer isso, não pode. Ele pode dizer, olha, frente aos critérios que são exarados pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, a gente não tem mais recursos para tratar o animal e tal, então uma das opções é a eutanásia, mas fica a seu critério a decidir a respeito da eutanásia ou não. Porque às vezes a pessoa fala, ah, não, já chegou a dizer para amiga minha assim, ah, a senhora então é egoísta, a senhora porque quer ficar com ele, a senhora deixa ele sofrer. E ela ficou num drama terrível. Ela me ligou e falou, Ivênia, será que eu estou sendo egoísta? Eu estou com um complexo de culpa. Eu falei, se você autorizar a eutanásia, você quer a eutanásia? Não. Eu falei, você vai ficar com mais culpa ainda. Eu falei, faça o que você quiser. Escolha conforme o teu coração. O veterinário não tem o direito de impor a opinião dele sobre a eutanásia. Quem vai decidir se vai fazer eutanásia ou não é o proprietário, né? É o tutor. Então ele conversou com essa senhora, porque, meus amigos, muita gente tem a impressão que quando leva um animal no veterinário e ele sugere eutanásia, ela tem que autorizar. O Vinícius falou assim, ela não tem que, né? Aí ele falou dos cuidados paliativos, falou disso, falou daquilo. É claro, meus amigos, que existem situações muito difíceis, que existem situações, a pessoa às vezes não tem dinheiro para custear o tratamento, o cachorro ou o gato vão ficar sozinhos em casa o dia inteiro, ela trabalha o dia todo, enfim, tem mil situações. Agora, não é a pessoa. Então, ele trabalhou todo com esse tema assim da dona Lourdes dizer: ah, eu morro de medo de um dia ter de autorizar a eutanásia, não é? Ela não tem de autorizar a eutanásia. Ela pode falar, não. Eu, por exemplo, aqui em casa, eu tive muitos animais, muitos. Eu sou veterinária, meu marido era veterinário, duas filhas veterinárias, dois genros veterinários, sobrinho veterinário, mas eu nunca, como médica veterinária, nunca fiz eutanásia em nenhum animal, eu nunca autorizei, porque, teoricamente, por princípio moral, eu defendo a vida, né? Então, mas isso é escolha minha. Um dia me ligou uma colega veterinária e disse assim para mim: ai, professora,
tenho uma cachorra, ela está assim, assado, ela não levanta mais, ela está com a urina solta, ela está sofrendo, ela chora o dia inteiro. Se ela fosse sua, a senhora autorizaria a eutanásia? Eu disse, olha, essa cachorra não é minha, é sua. Quando eu tive os meus casos aqui que eu tive que decidir, eu decidi pela vida. A cachorra agora é sua, você tem que decidir, né? Porque, meus amigos, eu respeito, é muito difícil essa situação, né? Tanto de não permitir a eutanásia, quanto de permitir, porque o animal é uma coisa, é um animal que você gosta muito, ele está afeiçoado a você. É uma decisão muito difícil, mas a pessoa é da responsabilidade dela, não é? Ela que tem que decidir assumir a consequência da sua escolha. Bom, então o Vinícius trabalhou com esse tema muito bem, muito bonito. Até ele contou o caso quando ele era aluno ainda, ele tinha uma gata, a gata ficou muito doente e tal, ele levou num veterinário e ele passou por essa situação. Ele era tão inexperiente, ele estava assim, né, aprendendo as coisas ainda, que o veterinário falou com tanta firmeza, que ele falou, então eu achei também que eu tinha de autorizar a eutanásia, autorizou. Mas ele falou que depois teve que trabalhar muito com isso, e quando ele aprendeu que ninguém tem de autorizar a eutanásia, isso é uma escolha da pessoa, não é do veterinário, né? Então, ele falou que por isso que ele decidiu fazer a especialização em cuidados paliativos, que é uma opção para não fazer eutanásia, né? É uma opção em relação à eutanásia. Então, a palestra dele foi maravilhosa, todo mundo gostou muito. Tanto que na parte final, que foi de perguntas, assim, 50% das perguntas foram desse tema, né? Da eutanásia, o que que a gente faz, como isso, como aquilo. E ele ainda continuou falando desse tema, né? Mas a perda, né, vamos usar esse termo, a perda de qualquer pessoa, de qualquer animal, de qualquer coisa que a gente goste, a gente sofre muito, não é? Todo mundo sofre com isso, não é, Luiz? Você já teve animais aí Já, já que sofri muito com isso. morreram, Já, mas né? não fizemos eutanásia de jeito nenhum. Ela ficou cega, depois ela não andou, depois ela ficou fazendo sujeira na própria casinha e ela ficou lá. Infelizmente, a gente falou para ela: a gente não, a gente pode estar do seu lado aqui até o final, Isso mesmo. mas a gente não vai fazer nada com você. Mas tá certo. Então, é uma atitude que a responsabilidade era sua e da Rita, da sua É, esposa, então a vocês gente- assumiram, né? Doutor Então, meus Oliveira, é o amigos, seguinte, já foi acusado aqui o término do primeiro bloco, não sou eu, é o vídeo. Antes da gente sim, terminar, vou voltar a falar de novo da Cosenza, Calábria, Itália, porque ela saiu e voltou. fala, fala, fala. Se for do Hugo, da mãe, o parente do Hugo, que gostaria de ver o filho, a entrevista, já foi, mas está gravado, viu? Está gravado no YouTube. Então você coloca lá, Família Web Rádio. Família Web Rádio no YouTube, você vai ver a entrevista do Hugo, né, que foi o aluno aqui. Mas não ainda, provavelmente amanhã cedo. Doutor Oliveira, vamos fazer aí o intervalo comercial para a gente mudar a página, eu salvar o primeiro Tá bloco bom, tá e bom. depois a gente volta aí. Tá ok. Aonde que a Falou e senhora, disse. aonde que a senhora falou aí, né? Eu estou falando da eutanásia. Tá Tá nada, bom, tá bom? tudo bem, tá bom. Então vamos lá.